Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do 70-200 e hoje temos uma convidada muito especial e tenho certeza que ela vai contribuir muito para esse podcast aí, o 70-200. O nome dela é Luara Lobo. Tudo bem, Luara? Como é que você Bom, está? Eu tudo gostaria que você se certo. apresentasse. Sim, sim. Bom, olá pessoal. Primeiro agradecer o convite do Eliezer para estar contribuindo um pouco com o podcast 70-200. Espero que possamos aproximar um pouquinho vocês também. E agradeço. Bom, meu nome é Luara, eu sou psicóloga. Também tenho algumas histórias. Eu nadei, fui nadadora e a minha trajetória aí na natação que me levou para a psicologia, né? Eu sentia muita falta da parte psicológica. Então eu fui estudar psicologia, me especializei na área. Hoje eu trabalho com os nadadores da Universidade de Santa Cecília, em Santos, onde eu estou há 10 anos. Sou professora também do curso de psicologia lá, que tá no. Estamos indo formar a primeira turma para o quinto ano. Supervisiono os estágios de esporte lá na universidade, atendo na clínica e acho que é um pouquinho. E trabalho com a Confederação Brasileira de Águas Abertas. Eu sou psicóloga dos nadadores da base de Águas Abertas. Acho que é um pouquinho dessa trajetória aí que eu tenho para somar com vocês hoje. Legal, Luara. Você esteve presente nesse último sul-americano que foi lá na Argentina, né? Sim, O sim, pessoal de Águas Abertas. Como foi essa perfeito. experiência dentro ali da parte ali que te compete, a parte de psicologia? É evidente que você faz parte de uma equipe interdisciplinar, né? Sim, Como sim. que é esse trabalho em campo ali com os atletas para É, um evento tão importante desse? É, foi uma experiência muito rica, né? Foi a primeira. Nós éramos a única confederação que tínhamos uma equipe interdisciplinar e foi o primeiro campeonato que teve um psicólogo presente, né? Então, eu trabalho com a confederação há um tempinho, mas à distância. E não, nunca estive presente viajando em um campeonato e acompanhando ali toda a equipe. Então, é muito intenso, né? Eu falo que é um trabalho de 24 horas, porque a gente dorme todo mundo ali, né? No hotel, mas são 24 horas. Então você está almoçando, é todo um momento, precisa estar atento e estar disponível também, né, para os atletas. E é interessante porque é diferente, porque muitos atletas você conhece no campeonato. Ah, Muitos atletas você não conhece, às vezes, pessoalmente. Então, é certo. um vínculo que vai sendo criado durante o campeonato. Então, por exemplo, eu estava tendo atendimento de fisioterapia, eu estava lá junto para interagindo com as pessoas. Então, é uma coisa que vai sendo construída a relação, né, durante o campeonato mesmo. E muitas vezes o trabalho não é somente com os atletas, né, mas é com a equipe que está lá. O treinador, o fisioterapeuta, porque muitas vezes o vínculo, por exemplo, do atleta já é com o treinador. Então, muitas vezes o papel do profissional dessa área é ir observando algumas coisas do ambiente e auxiliando também o restante da equipe, né? Tá. É, acontece assim, por exemplo, Luara, pô, deu uma crise de ansiedade lá no atleta, enfim, o cara tá prestes a nadar. É, acontece esse tipo de Sim, situação? sim, aconteceu bastante lá com dificuldade para dormir, né? Então, e aí a gente atendia, conversava com os atletas no próprio quarto que eu tava, ou ia no quarto das pessoas também, o quarto do físio, que é um quarto muito movimentado, onde o atendimento Imagino. acontece ali. Então, muitas vezes lá no café do hotel, descia também à noite, tomava um chá com os atletas ali. Então, acontecia muito na parte de dificuldade de dormir, né? Tá. Isso é bem comum, assim. É, necessariamente, Luara, as questões envolvendo a sua área, como pô, ansiedade, depressão, enfim, é, essas situações estão ligadas só à parte psicológica, por exemplo, ou de repente você, pô, vamos
investigar essa situação? De repente é alimentação, de repente é uma situação ali muito pontual. Como que você trata essa questão? Porque às vezes a gente pensa assim, precisa do psicólogo, e às vezes não Sim. é só isso, né? Não, é multifatorial, né? Então tem Tá, várias variáveis que envolvem, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, tem vários fatores que influenciam. A alimentação influencia, aspectos da história da pessoa também, que são os gatilhos, né? O histórico dela. Então, claro, a parte também familiar, genética também. Então, tem tá, vários fatores que influenciam. E o ambiente, né? Porque certo, o ambiente que ela está presente também, no caso o esporte, né? tá, Então, por exemplo, quando tem um atleta que tem uma questão relacionada a um desses fatores, ansiedade e tudo, e procura um profissional da psicologia, precisa ter uma comunicação com a família, precisa ter uma comunicação com a parte da nutrição também e com o ambiente certo. que ela tá, com o treinador. Então, eu falo que a gente precisa organizar o ambiente para proporcionar um desenvolvimento saudável para aquela pessoa. Então, esse ambiente tem que estar trabalhando em equipe, né? Certo. Às vezes eu tô ali fotografando, né? Eu sou fotógrafo Uhum, de esporte e no caso da natação, às vezes eu presencio os atletas, eles se encontram pós-prova e aí, qual foi teu tempo? Qual foi teu tempo? Os caras não estão, e uhum, aí, como é que tá? Você tá bem? Enfim, sim. não é sempre, mas eu já presenciei situações assim. É, esse ambiente competitivo focado só no resultado acaba contribuindo para esses sintomas de depressão, ansiedade, enfim. É, eu acho que o ambiente que está com enfoque totalmente no resultado, com certeza ele acaba sendo gerando vários gatilhos, né? Sejam de ansiedade, sejam de estresse, né? Com certeza acaba gerando alguns desconfortos, né? Para a pessoa, principalmente quando a gente, independente se é um atleta profissional, mas se é uma criança que está numa categoria de base, né? Tá, Então, uma coisa que a gente bate bastante na tecla é dar uma atenção pro processo, né? E não somente pro resultado. Porque isso, muitas vezes, a pessoa acaba gerando overtraining, burnout, né? Uma desistência de esporte. Muitas vezes acontece, né? Por certo. conta desse enfoque no resultado. Pensando que às vezes não só no esporte a gente acaba lidando disso de uma forma muito presente, mas isso às vezes acontece no ambiente de trabalho, por Claro, exemplo, claro. também, né? Mas o esporte, ele com certeza, né? Focando só no tempo, no resultado, colocação, né? Esse processo interdisciplinar, né? É, você acaba, se você identificar essa situação, você conversa com o técnico, enfim, e como que isso é tratado? Porque o atleta né, tá ali para isso, a busca dele é o resultado também, né? Sim, Como que é trabalhado? Como é que chega-se no atleta e fala, meu, calma, segura as pontas, às vezes é um processo longo, sim. necessariamente você não precisa se desgastar assim dessa forma agora, é um Uhum, processo a longo prazo. Como sim. que é a hora de conversar com o atleta? Isso precisa ser conversado, né? Diariamente. Mas, por exemplo, uma estratégia assim que a gente tem e é da importância é de exatamente criar um ambiente onde esse atleta conseguindo perceber os resultados diários dele, né? As pequenas evoluções que a gente fala. Então, seja na parte da técnica, seja na parte de um movimento que ele está realizando. Por Certo. isso da importância de estar conversando junto com o treinador e com a família também, né? Para que esse resultado seja ele consiga ir percebendo isso diariamente, né? E não somente o resultado dentro da piscina, mas muitas vezes as relações, as amizades, as coisas também que ele vai aprendendo durante todo esse caminho, né? Os aprendizados que estar no ambiente da natação, por exemplo, da competição, traz para ele, desde conhecer lugares, né? Então, muitas vezes a pergunta, né?
Teve o Campeonato Paulista. Onde você já conhecia lá? E o que tinha no lugar? O que você viu de diferente? Então, a gente, como ambiente, também podemos ir mudando as perguntas que são feitas para que a pessoa consiga enxergar outras coisas também, né? Por isso que é uma construção coletiva, né? Essa parte do resultado, né? É por isso que eu acho que eu vi uma vez você nas suas redes sociais um trabalho que você estava fazendo com a equipe da Unisanto. Acho que vocês estavam na quadra, tinha vários Aham. atletas, inclusive pais, né? Sim, sim. E é esse tipo de situação que você aborda com eles, porque você aproveita a presença dos amigos ali, né? E já trabalha Isso. essa conscientização. Como é que foi esse trabalho aí? É, na verdade, esse trabalho foi o que a gente fez, foi uma reunião. Ah, tá bom. Essa foi uma reunião de pais Ah, entendi. que a gente organizou a quadra para fazer uma coisa descontraída, né? Tá. E eram os pais e junto com os atletas, né? Então, para eles irem compartilhando algumas experiências e se apresentando também um para os outros. Então, na verdade, era uma forma de trazer os pais, que eu sempre falo que tem um tripé ali, né, para que o rendimento, o desempenho aconteça, que é a Sim. família, a instituição, que é aí todo mundo que está envolvido, e o atleta, isso precisa estar interligado, trabalhando junto, né? Tá. Então a gente foi uma reunião nesse sentido, assim, mas acabou sendo para unir mesmo, né? Mas foi muito divertido, assim, que cada um ia. A gente fez lá uma dinâmica com o basquete, com a bola também para jogar, Ah, então. que legal. é, E alinhar a expectativa, o que, que o pai tinha de expectativa com o filho ali, depois o filho comentava o que, que ele esperava da presença dele ali também, né? Então. Essa questão de alinhar a expectativa, eu acho que é bem interessante, porque às vezes o É, pai ele está com uma expectativa maior do que o atleta, né, sim, ou do que a comissão técnica. Então, eu acho que dentro desse ambiente é importante todos estarem cientes do projeto, né? exato. E eu digo isso porque às vezes eu flagro assim nas arquibancadas cobranças do tipo que nem o técnico, eu acho, ele está ali observando, mas ele está orientando, muitas vezes ali buscando o olhar do atleta para poder passar um sinal, enfim. E é comum, uma vez eu estava fotografando polo aquático, meu, a criança na água, ela não sabia se ela olhava para o técnico ou se olhava para o pai, porque o pai estava dando questões táticas ali, já estava indo para o tático. E aí, quando um desses elementos aí desse tripé, né, começa a desequilibrar aí o processo? É, aí dá bug no sistema. Aí No caso, no complica, né? Aí é atleta, psicólogo criança, pro pai, né? Não é pro atleta. dá pane no sistema. É interessante você comentar isso porque tem um peso muito grande. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma criança de 11, 12, 13, 14 anos, que é petis infantil, ali que é uma categoria de base, muitas vezes 10, 11 anos, o que o pai fala, os pais têm um peso muito grande e às vezes maior do que o treinador naquele momento, né? Certo. Então a criança acaba não sabendo, né, que comportamento realizar, para quem olhar, e fica bem complicado, né? Então, inclusive eu já presenciei assim na arquibancada, às vezes de pai abraçar a criança e falar, você sabe que eu tô chateado, né? Caramba. Umas cenas assim O bem cara acabou de nadar, tudo que ele difíceis. espera pô, parabéns, filho. E aí nesses encontros que nós temos, que nem esse que você comentou da quadra, a gente sempre procura passar essa informação, né? De estar alinhado também com o que está sendo proposto ali no, dentro do local que a criança tá, né? Então, até pode ser uma. E independe de entender ou não do esporte. Porque Certo. também já teve casos assim, de pessoas que foram nadadoras profissionais e o filho tá nadando, mas ali o papel dela tá de pai ou mãe e não de treinador, né? Certo. Então isso é bem importante, né? Porque tem o papel do pai, tem o papel do treinador, cada um tem o seu lugar ali, né?
nessa comunicação. Inclusive, uma vez eu fiz uma atividade que foi legal. As crianças fizeram teatro, né? Simulando a situação de sair da piscina, ter melhorado o tempo, uma situação como que elas gostavam que os pais, o treinador agisse, como que elas não se sentiam bem, né? Aí eu coletei esses dados e passei numa dessas reuniões, assim, né? Olha, o que que eles disseram que de repente, que quando eles não melhoram o tempo, como que eles se sentem confortáveis, o que que ajuda, o que que motiva eles, qual tipo de abordagem vinda dos pais, né? De quem está ali presente. Porque muitas vezes os pais também têm as emoções deles, tá todo mundo ali. Verdade. Tá todo mundo com adrenalina. Vai, filho, passa ele, pô, é tudo que ele quer, pô, passar. Não é, a gente fala, mas os pais, eles estão que nem as crianças, os filhos, os atletas lá também. Tá. Eles também se dedicam, né? É um movimento de todo mundo, né? Todo mundo tem uma entrega ali, um empenho, uma dedicação. Então todo mundo quer o melhor, né? Não, com certeza. É, Já aconteceu, assim, de ter que procurar o pai e falar, meu, não dá pra você, teu filho, eu conversei com ele disse que ele não tem coragem de falar pra você, mas, meu, atrapalha muito. Já aconteceu isso? sim, já aconteceu inclusive de tá, gente, da criança pedir para o pai não ficar no parque aquático no momento da prova dele. Caramba, só estar. Só estar. Por quê? Porque por mais que o pai, o representante ali, né, a pessoa que cuida da criança, às vezes não percebe a expressão dela, mas a criança, o filho, o atleta, o adolescente, o adulto, só de olhar já vê como que a pessoa tá, né? Caramba. Se eu olho para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para minha tia, eu sei que ele tá nervoso, que ele tá apreensivo, né? Então, às vezes, de ser algo tão assim, então não, já aconteceu isso, né? De pedir, eu não quero que você fique lá no momento da minha prova, não por enquanto, né? E a ideia, Luara, nesse caso, então, é de fato eliminar tudo aquilo que interfere na atuação do atleta, independentemente se tiver que ser, comunicar ao pai, ó, ele não quer, tudo em prol desse, ou você tenta alterar essa situação. Então, o que que acontece? Tem um trabalho dos dois lados, né? Certo. É claro que, assim, se a pessoa tá olhando para a pessoa que está lá na arquibancada nessa hora, é, é um estímulo que está causando uma falta, tira a atenção dela, tira o foco dela. Então, ela deveria estar com atenção, com foco voltado para outro estímulo e não para esse. Mas é que nesse caso específico era uma situação bem complicada e delicada. Então, nesse momento, a gente alinhou ali, eu com a família, com a criança, com os treinadores, que nesse início, isso seria um passo inicial até a gente trabalhar outros aspectos para que Ah, tá. Não é isso algo fosse mudando. definitivo, Não né? é, você não pisa mais aqui. Mas é que Direito de ir e vir não existe. não, é que essa situação não foi assim, né? Olha, vai ser assim, não. Isso foi, sentou todo mundo, a gente conversou, né? Tá. Então foi uma medida ali tomada em conjunto e que às vezes esse espaço da psicologia é esse espaço para vamos conversar e falar e cada um colocar, né, a sua perspectiva. Então proporcionou isso aí, mas isso foi um passo inicial de algo que a gente foi trabalhando junto, né? Interessante. Você É. trabalha com as equipes de base lá da Unisanta ou com as equipes de alto rendimento, assim, de... Então, foi mudando um pouco, né? Hoje, o que que acontece? Como eu estou na universidade como professora, hoje a gente tem um grupo de estagiários da psicologia que trabalham ali, que vão iniciar, na verdade, esse ano, né? Isso é uma coisinha ainda Ah, entendi. recente, com a base. Então, vão ter alguns estagiários dentro da base para eu conseguir, de repente, estar com a equipe principal, enfim, a gente está construindo aí um pouco esse trabalho, né? Legal, Está remanejando isso, organizando a psicologia lá com a natação, então, legal. é, Luara, bom, é evidente que cada vez mais os atletas, hoje eles têm mais mídia, eles uhum, aparecem mais, e
É evidente que assim, com as conquistas, né, eles são novos, 13, 12, 14 anos, enfim, adolescência, e é evidente que vem a questão da fama. Muitas Uhum. medalhas, quebras de recordes de atletas, assim, recordes que estavam ali no topo há muitos anos. E acaba que tendo uma tietagem, né? Pô, esse Uhum. atleta. Isso é trabalhado também no atleta? Vocês já conversam com isso e a partir de que momento? Sim. A partir do momento que o atleta traz isso também, né? A partir do momento que ele traz como uma questão, Tá. né? E a partir do momento que percebe-se também alguma, vamos dizer, algo que está prejudicando ele que Sei. possa estar vindo desse lugar, né? Então tem uma preparação para isso, né? Por exemplo, esse trabalho de lidar com a mídia, com tudo isso, com as redes sociais, isso é um trabalho que também é feito com os atletas, Cuidado né? com a sua imagem, né? Tá Exatamente, legal. Ó, cuidado com o exatamente. que você vai postar, com os comentários que você vai fazer, tudo isso. Exato, o quanto que isso acaba influenciando ali nele, né? Mesmo porque às vezes não diretamente com a mídia, mas eles já trazem isso, por exemplo, quando sai o start list de um campeonato. O, Quando o momento, né? o momento. Então, querendo ou não, esse olhar para olhar algo que sai ali no computador, na mídia, e que vai influenciando um pouco ele, a maneira dele pensar, o emocional, então eles já trazem isso também. E aí junta tudo com tá olhando a rede social, vendo o que, que o outro está fazendo, treinamento. Então, a maneira de usar isso a favor, né, e não contra. Então, o uso saudável desses recursos, né? Isso é algo para trabalhado também com eles, importante, né? Faz parte também. É, isso acaba minimizando um efeito lá na frente do tipo, o atleta, eu sou chamado porque eu sou recordista. Uhum, Eu tenho atenção porque eu sou medalhista. uhum, E quando ele percebe que tudo isso em volta dele é só por causa do que ele conquistou, e uhum. ele, e o atleta, Sim. o Michael Phelps, se eu não me engano, depois que parou, ele teve alguns problemas ali relacionados a isso. Isso acaba mexendo também com o atleta, quando ele cai na real de Bastante. que eu só estou tendo tudo isso porque, e no dia que eu acabar o meu resultado, alguém vai querer saber de mim? Sim, isso que você tocou é muito importante, porque tem muitos estudos, pesquisa, tudo, não só do Michael Phelps, mas Ian Thorpe, né, de Ah, casos tem de razão. atletas que tiveram depressão, assim, no pós, né, quando se aposentaram. Isso é muito comum. E é muito que falam hoje de transição de carreira, trabalhar a transição de carreira. E eu falo que a transição de carreira não é só quando ele está para mais velho, né? A Uhum. transição de carreira é na base, é quando é valorizar a escola, é valorizar os papéis sociais que aquela pessoa tem, o que que ela representa. Ela tem a natação, mas a natação é uma É parte uma da parte vida da dela. vida. Ela também, às vezes, ela gosta de tocar, às vezes ela gosta de arte, ela gosta de várias Ah, outras coisas. E isso é fundamental para a saúde da pessoa, inclusive pro desempenho dela. O alto desempenho não é só quando tem uma energia totalmente direcionada para aquilo, mas quando você distribui essa energia com vários outros papéis sociais que a pessoa representa, né? desenvolver outras habilidades, por Ou exemplo, tocar um instrumento, tocar um ou instrumento. cantar, ou dançar, fazer qualquer outro tipo de atividade. Exatamente, o repertório, né? A gente fala de ter reservas comportamentais, Ah, legal. porque não é sempre que ela vai render na piscina, não é toda a competição que ela vai melhorar o tempo dela. E nesse dia tudo bem, mas ó, saindo acabando essa competição no domingo, eu vou tocar que eu gosto, eu vou fazer outras coisas que eu gosto também, né? Então isso é saudável, né? E você tocou no do Michael Phelps, inclusive ele ficou numa clínica de reabilitação Sim. depois, né? E, e ele deu uma declaração dizendo que lá na clínica foi o único lugar que se relacionaram com o ser humano que ele era e não com as medalhas que ele tinha Caramba, olha na aí. clínica de reabilitação. Então é. E depois disso que ele conseguiu voltar a nadar, né? Ele deu aula para criancinha de natação e foi resgatando um pouco. Ah, talvez a brincadeira, o que tinha de gostoso ali também, outras coisas, né, com o esporte. Então,
eu faço procurar muito conversar, falar sobre isso, né? Aí, inclusive, teve uma ação interessante que eu lembro que a gente fez lá na base do Santa com as crianças, de cada um levar algo que representasse eles que não estava relacionado à natação. Tá. Então, cada um, sei lá, teve gente que levou cubo mágico, livro que gostava de ler, desenho que fazia. E foi interessante essa atividade porque eles puderam se conhecer de outras formas. E às vezes aquele que não é o que nada mais rápido na base, mas as crianças passaram a valorizar ele porque ele fazia o cubo mágico muito rápido, ou porque ele desenhava muito Ah, que bem. legal, isso é Então, legal. porque senão você fica conhecendo só ali na piscina. E aí passa a ser valorizado somente aquele que naquele momento, de repente, tem chega mais rápido, né? Então, eles se conhecerem o que elas gostam de fazer, eles também passam a se relacionar diferente. A questão de, às vezes, não em conhecer o outro, né? Tá. De Te outras admiro formas. também porque você faz isso, faz aquilo. Exato. E aí depois eu fiz uma atividade que era construir um atleta e eles Tá. construíram um atleta inserindo, sei lá, ele faz o cubo mágico muito rápido. Eles passaram a inserir aquelas outras habilidades que os colegas tinham dentro da construção desse atleta, né? Pô, que legal. Outro dia eu É. flagrei um atleta, ele era petis, infantil. Ele estava brincando com o cubo mágico no momento esperando ali para ir para Pra a prova. prova, né? E eu achei interessante isso, porque deve ser para ele um momento de concentração também. Pô, esse menino devia estar parado, olhando para o nada. De repente ele tá. Uhum. Cada um desenvolve uma forma de concentração, né? Com certeza, com certeza. É, e dele relaxar, e descontrair também, né? E entrar no estado de flow que a gente fala, que é de atenção plena, né? Então ali ele, né, se conecta também, né? Luara, muito do que eu tô. São observações, né? Acho que Uhum, o que eu tive durante esse período em que eu fotografo e é por isso que 70-200 nasceu. É, é comum eu ver o atleta, ele tem uma expectativa para aquela prova e uhum, por algum motivo ele não consegue. E ali ele chora, uma vez um atleta meu, eu treinei tanto para essa prova, enfim, não consegui. Os amigos foram lá, abraçaram ele, eu achei isso muito legal. uhum, Só que assim, daqui a pouco ele tem que nadar outra prova, uhum, né? Como que é isso? Nesse caso você não está lá, né? E aí entra o repertório, tudo que ele aprendeu, tudo que ele ouviu e naquele momento tem que trazer tudo aquilo. Como que o atleta lidar com isso, com essa rapidez em mudar a chave? Porque daqui a uhum. pouco. E aí entra o técnico, que é a pessoa mais próxima dele ali, né? Sim, sim. Qual a sua avaliação, sua análise sobre isso? É, a questão ele tem que virar a chavinha ali, né? É E uma essa. prova de cada vez, né? Uma final, é outra final. É outra final. É, isso é uma questão bem que eles trazem bastante, né? No sentido do quanto o desempenho em uma prova influencia, interfere no desempenho na prova seguinte, né? E isso precisa ser praticado, né? Por exemplo, que nem o treinamento físico, técnico, a parte psicológica, ela é praticada também. Tá. Então, por exemplo, no treino eles fazem, sei lá, 10 de 200. Também é uma situação parecida. Às vezes, como que ele começa o primeiro tiro? Será que no segundo, terceiro, né? O que que dá para ele levar de um para ajudar nos demais, né? Então é Certo. algo que a gente procura utilizar as situações que acontecem no dia a dia de treino para ir fazendo um paralelo com o que acontece na competição, em tomadas de tempo, né? Mas eu gostei do que você falou, isso é treinável. É treinado. E no caso, e a criança? Que também passa por essas Também situações. passa por essa Ela, situação. talvez pela idade, ela tem pouco treino nisso. Ela não tem tantas vivências ainda como o atleta lá que já está lá no juvenil, enfim, infantil, ele já Uhum. passou por isso. E aí, como que é? É, porque ela também tá nada no dia a dia, ela também faz com menos experiência de competição, mas o que eu tento é sempre o que é importante é tentar trazer o mais próximo possível ao treino de competição, né? Generalizar situações. Então a criança que está no petis ou até mesmo no mirim, elas também têm as séries que elas fazem no treino, né? Ela também tem os tiros lá, seja
5 de 100, 10 de 100. Então a gente tenta ir praticando o pensamento, isso daí é um pensamento, né? É que nem andar de bicicleta, né? Ele é um comportamento como qualquer outro. Então, ele precisa ir sendo vivenciado, praticado, né? Porque isso é aquela, sabe, aqueles que conversa com você, poxa, mas e agora? O que que eu vou fazer? Eu fui ruim nessa prova, não nadei legal. Como que vai ser a outra? Isso também provavelmente aparece no treino dela, né? Então a gente tenta fazer esse paralelo, né, para que ela consiga ir praticando um pouco isso E no ele com dia a o tempo dia. vai se conhecendo, né? Ele vai lidando com aquelas situações repetidas vezes e ele vai saber como se superar. Ele já teve Exato. experiências passadas, né? Nas competições que eu consigo estar com eles, aí a gente até faz algumas coisas ali também, né? Mas a ideia é ele ir criando o repertório dele mesmo, né? Ou às vezes também já aconteceu de eles estarem em campeonato e me chamar, ligarem, Ah, faz é? Já chamada de aconteceu? vídeo, sim. Pô, que legal. É. Ah, nadei uma prova, eu me coloco à disposição nesse lugar, né? Quando eu não posso estar presente fisicamente, para estar na escuta, né? Quando eles precisarem também. Mas a ideia é essa, é sempre a gente tentar praticar no dia a dia, né? E qual a importância do técnico? Eu, eu já coloquei no meu Instagram vários abraços, né? Aham. Eu já flagrei assim abraços que a atleta estava chorando, né? Muito. O técnico deu um abraço nela, ela fez um sinal de positivo e depois eu fiz uma foto dela sorridente ali no túnel ali antes da prova e essa menina Hum. arrasou na prova. É, como que é essa questão? E ela chama ele, ela na mensagem, ela colocou o nome do técnico e falou assim, meu, te amo. É uma menina de Aham. 13 anos e ele falou assim, Eliezer, essa menina é muito importante para mim, enfim. É, alguns, por exemplo, o Márcio, no livro dele, o Márcio Latour, fala que os atletas chamavam ele de paizão, né? Aham. Como que, como que se dá essa construção aí entre técnico e atleta? É, é uma. Quando consegue estabelecer uma conexão dessa, é incrível, né? Ah, Porque para o atleta conseguir chegar no alto, na excelência, no desempenho, é uma entrega muito grande que ele tem, né? É uma sim, entrega e uma confiança, né? Nesse treinador, nesse treino que ele está propondo, porque eu lembro que eu quando nadava assim, tinha série que eu chorava ali, né? Tipo, sério? de dor, de doer muito, né? Então, assim, você tem que confiar muito na pessoa que preparou aquele treino para você confiar que é aquilo mesmo, que vai dar certo. Então, tem que ter uma confiança muito grande, né? Então, quanto mais esse vínculo, essa conexão é estabelecida, mais o atleta consegue ter uma entrega ali dos dois, né? E quando a gente se entrega para algo que é maior que a gente, a dedicação, o empenho é grande, né? Então, eu enxergo assim, essa relação, como você está dizendo, eu já vi algumas imagens que É, você fotografou sim. muito bonitas, assim, né? Obrigado. Desses momentos. É, do livro também do Latuf, né? Certo. De paisão, quando consegue chegar numa conexão dessa, é, é uma coisa para sempre também, né? Que transcende também a piscina. Então tem um entendimento de vários lugares, né? Isso auxilia muito, né? No que vai ser feito. Às vezes só de olhar já sabe o que, que o outro está sentindo, o que, que o atleta está pensando, né? Isso é muito. Porque não são todos os atletas que passam, todos os treinadores que uma pessoa vai ter, que também vai conseguir, às vezes, estabelecer É. dessa forma, né? Mas isso é fundamental, né? Fundamental. Uma palavra faz muita diferença? Um abraço? Um olhar, Um né? olhar? Todo, né? Toda a diferença. O, no caso, assim, você trabalha com as categorias de base, né? Esses atletas você recebe de. Cada um tem uma história, né? Uhum. Cada um. E aí você acaba que tendo. Como que você une tudo isso, trabalha toda essa questão? Porque cada um traz as suas individualidades, suas Uhum. experiências.
né, de casa, enfim. Tem como colocar isso tudo num funil a fim de formar mais ou menos ali um atleta mais ou menos preparado para aquilo que ele vai enfrentar ali para frente, dali para frente? Se diz assim, das individualidades de cada um da história e um ambiente ali, né? Exato, exato. Na verdade, eu acho que uma via de mão dupla, né? Porque em casa, cada um tem a sua criação, os seus modelos, as suas regras, a sua cultura. E quando entra no time, tem uma coisa ali que é um coletivo, né? Então tem as regras, tem a cultura desse lugar e tem a maneira também da pessoa, do treinador que está ali. Então tem que ser uma transformação conjunta, né? As crianças, eles têm que se adaptar a algumas coisas ali, ao mesmo tempo que quanto mais também o treinador, a pessoa, a equipe que está ali entender algumas especificidades de cada um, também não mudar tudo por uma pessoa, mas tem que ter uma transformação junto, né? Que nem um relacionamento, né? Certo. Tem que ter uma transformação ali dos dois lados também. E por isso a importância da família, né? Também tá sabendo dessas regras, desse ambiente para ajudar também nisso, né? E quando que o atleta, ali o companheiro, ele deixa de ser um amigo, né, para ser um adversário, né? E aí, como é que fica isso? Quando, não tem jeito, eu já flagrei, assim, hoje eu ganho do fulano de tal, ou então ele encontra outro, vai lá e ganha dele. E quando isso acontece, Luara, o que muda na vida do Isso motiva ele, pode ser por um momento, mas isso pode vir a consequências que não são muito legais para o esporte? Eu acho que varia muito da maneira com que a pessoa enxerga essa situação, né? Mas ali o adversário, ele é uma adversidade como outras, né? Que existem ali, né? Na trajetória, no caminho da pessoa. E, na verdade, o outro, ele é uma oportunidade dele se melhorar, né? E isso no treino também, eles já trazem, é o que eu sempre falo. Eu sempre penso, quando trazem essa questão da competição, eu sempre tento pensar no treinamento e trazer eles para esse lado, porque no treinamento, quem que nada com você na série, quem que disputa, te ajuda, como que é uma referência. É um que vai ajudando, porque você só descobre que você pode nadar mais rápido porque você vê que o outro tá ali. Tá. Então, às vezes, na série, a natação, a gente, é um esporte que é falado do individual, mas o coletivo é muito importante para ela. O treinamento de ter alguém ali, às vezes te puxando do seu lado e vai, vamos lá, de desafiar, isso faz toda a diferença, né? Então, às vezes você só consegue fazer um tempo porque tinha outro ali te puxando, né? Ou seja, sozinho, o atleta, às vezes acontece mesmo o técnico identifica que esse atleta ele tem potencial, ele pode mais, e vou ter que trazer alguém aí que mais rápido que ele para poder extrair dele Isso acontece também? Acontece, porque leva o nível do treino, na verdade, uma pessoa legal. dessa, né? Inclusive, isso é muito uma questão. Às vezes tem um atleta que está muito bem na base, e aí, de repente, os treinadores falam, já dá para ele treinar com uma equipe mais velha. Dá, mas ele também é importante estar com a base. Então, às vezes, mesclar isso, né? Um treino ali com um time mais forte, mas essa pessoa também na base, ali com o pessoal da idade dele, puxa muito o time também. Luara, na vida há vários caminhos aí para se desenvolver e o esporte ele é um desses caminhos. Né? Então, necessariamente, todo atleta ali da base, ele quer se tornar um atleta de alto rendimento, ele quer ir para a Olimpíada. E aí? Como que é? Se não, por que ele está ali no esporte? Então, tem de tudo ali, né, na base. E alguns deles já falam, não, eu não tenho a expectativa de ser um atleta olímpico, né? Tá. Outros não, outros, né, querem ser um atleta olímpico. E claro que isso também vai muito
dentro do que ele apresenta naquele momento, né? Tá. Ali dentro da natação. Mas tem várias possibilidades, por exemplo, tem alguns que sonham em fazer uma faculdade fora do país e ter uma Legal. bolsa de estudos através do esporte, ou mesmo aqui dentro no Brasil, no próprio país, fazer uma faculdade, continuar nadando, né? Porque tem vários fatores também ali que vão contribuindo pela permanência daquela pessoa, né? Seja as amizades que ela faz ali dentro, seja os aprendizados que ela tem. Então, muitos ali têm oportunidade de aprender, desenvolver repertórios, lidar com questões que às vezes os colegas da mesma idade que não têm essa vivência dentro do esporte vão lidar somente quando estão mais velhos, né? Então, O esporte meio que prepara tipo, o atleta para experiências que muitos outros vão ter. Isso é se você pode analisar então, como assim como a música, outro, faz parte do planejamento, então, da educação da pessoa, né? O pai sim, pode trazer o esporte como um fator também de formação, né? com certeza, com certeza. O esporte é um caminho onde a pessoa tem a possibilidade de se desenvolvendo, crescendo, né? Essa fase da base que a gente fala do esporte, de 10 a 15, 16 anos ali, mas 11, 12, 13, é uma a fase que a gente chama de fases sensíveis, onde os estímulos que são dados pelo ambiente, o ambiente que ela está se desenvolvendo, vão influenciar, tem uma influência grande assim na construção da personalidade dela, né? Então, se a gente pensar uma pessoa que muitas delas ali passam a maior parte do tempo dentro da natação, Certo. as influências, os estímulos que ela tem ali são cruciais, né? Não necessariamente é automaticamente saudável. Precisa Tá. ter um cuidado com esse ambiente, um planejamento para que isso seja desenvolvido da melhor forma, né? Mas são situações que ele vai encontrar no mercado de trabalho, ainda que ele não seja um atleta profissional, enfim, são situações ali que ele vai encontrar fora também da natação, né? Depende Sim. do trabalho É. que ele vai exercer, né? Apresentar um trabalho na escola, fazer uma prova, falar em público, né? Então são. Pô, pode escrever isso Eu daí. sempre brinco ontem, atendendo, né, uma família, aí eu falei, mas qual que é mais difícil, apresentar o trabalho na escola ou um balizamento, né? Porque são situações ali, né, Balizamento que... é mais fácil. Deve ser complicado. Adivinha o que que ela respondeu? O quê? O balizamento era mais difícil do Sério, que meu? apresentar o trabalho na escola. Então, às vezes, tem alguns colegas da sala dela que às vezes, apresentar o trabalho é a coisa mais difícil do mundo, né? Ou seja, tipo assim, eu já passei por situações mais complicadas. É isso que você está falando, do É preparar isso. Ela tira de letra, às vezes, outras coisas que as pessoas da idade dela é o mais difícil para elas, né? Então, às vezes, não é nem a melhor universidade que ele estudou, não é isso. Às vezes, esse tipo de experiência, pela prática do esporte ou por outras experiências que ele tenha, pode preparar ele muito mais do que Muito mais. a vivência, né? É, As questões é. da vida. Eu mesmo, tudo que eu faço hoje na minha vida é pela experiência que eu É tive na verdade, fala natação. aí, você. Quanto Tudo, tempo tudo, tudo. você nadou? Eu nadei, eu me federei, eu nadei desde criança, eu me federei com 9 anos, e aí eu nadei Tá. até entrar na faculdade. Meu primeiro ano Pô, de que legal. faculdade, eu fazia faculdade era integral. Fiz 5 anos de psicologia num lugar que era integral. Onde? É, Aqui em Santos? Em São São Paulo. Paulo, na PUC. E você E, nadava onde? e eu nadava pelo Clube Espéria, Ah, em São legal. Paulo. Ainda em faculdade integral, ainda conciliei o primeiro ano junto com a natação. Tá. Mas aí eu não estava mais fazendo nenhum nem outro com uma qualidade. E aí eu fiz um ano e optei por parar a natação e ficar só no curso de psicologia. Mas de ir atrás mesmo, de contar do trabalho, tudo foi muito assim um movimento que o esporte me proporcionou, Fez sabe? diferença. Total diferença, total diferença. Até hoje, assim, né? Então, claro que em alguns momentos tinha que equilibrar. Calma, também não tô mais. Não tô na água, Não né? preciso Não tô no daquele balizamento. ritmo. É. Mas, com certeza, assim, sem dúvidas, né? Então, são os aprendizados, né?
não fui para uma Olimpíada e Tá. nada dessas coisas, mas, né, o esporte me transformou, assim, me transforma, né, como muitas pessoas que compartilham dessa experiência também, né. Eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade na realidade. O atleta que ele começa a competir, treinar, enfim, quando ele tem esse foco que a gente acabou de falar, de Uhum. preparação para a vida, enfim, futuramente, não tem a ideia de ser de ir para a Olimpíada, enfim, a, muda alguma coisa daquele que tem, meu, tô aqui para chegar na Olimpíada? O tratamento é diferente? É, na verdade, todo mundo tá ali tentando dar o seu melhor a todo momento, Naquele né? momento, o Naquele hoje, momento, no tá? hoje, né? Independentemente do se ele vai Independentemente de se ser. ele vai ser ou não. Eu acho que isso de ser, do Olimpíada ou não, aí naquele momento é porque tem uns que estão num ranking, estão ranqueados de uma forma, enquanto o outro, né, tá um pouco mais distante. Então é um pouco nesse sentido, né? Mas na verdade a entrega, tudo é a mesma ali para todo mundo, né? Até porque, por exemplo, uma pessoa, muitos que eu atendo que hoje estão nos Estados Unidos estudando lá com bolsa, Sim. a, a a universidade que ele vai entrar, a bolsa que ele vai ter, tudo isso também vai depender do desempenho, de um tempo que ele vai ter, né? Então você também E isso conta também, né? Quando ele chega conta. no currículo ali que ele Sim, você tem pratica. que estar brigando também, né? Tá. Então você tá lá, né, dando o sangue também, né? Luara, você, como psicóloga, do esporte, trabalhou também em outras modalidades? É, fala aí um pouquinho. São experiências Sim, diferentes? Ainda que sejam são. esportes mais. O que muda? É. Então, eu atendo pessoas de outras modalidades, né? E tiveram algumas até bem diferentes, assim, né? Mas, por exemplo, hoje eu já trabalhei com basquete, que são esportes coletivos, futsal, futebol, tênis, beach tênis, pôquer, eu já trabalhei com bastante atletas de Poker? pôquer, com time de Sério? pôquer. Como que é É, isso daí? é. Você jogou, teve que jogar, começar a Eu jogar? lembro quando me procurou uma pessoa na época que jogava, e essa pessoa foi crescendo muito depois e foi tendo um time. Então aí acabou que eu Ah, atendi tá. o time, dei curso em preparatório e tal pro pessoal. É bem diferente, né? É um pouco semelhante até ao público que vem do League of Legends, que também já Sim, trabalhei. sim. É, mas é um público assim que é engraçado, porque é um público às vezes que vinha muito sedentário, né? Sedentário mesmo da parte De física. física. E muito do trabalho era até estimular um pouco a saúde delas, fazer uma atividade física, porque isso afeta na concentração, né? Tá. E no tempo que eles permanecem jogando ali. Então era, mas totalmente diferente, né? Totalmente. Primeiro que eram adultos já, né? Não tinha nenhuma. Cada um com suas No profissões, com poker, suas atividades. sim, alguns que viviam do poker, que Ah, vivem tá. do poker. Tem pessoas que vivem do jogo, né? Mesmo. Então, pessoas que estavam fazendo a transição de deixar o trabalho que tinha para ficar no poker, que estava rendendo mais. Então, Assim como os atletas, esses aí também tem que trabalhar. O tem a perde e ganha transição. também, né? As frustrações e as vitórias, sim ou não? Exato, a longo prazo, né, também, porque o poker às vezes um resultado que você tem agora que não é bom, não quer dizer que é um lucro que você não vai ter, porque a linha tem que estar estável, Ah, né? entendi. Então também essa parte do longo prazo também é interessante, né? Então, por exemplo, é, perder um jogo e ficar muito nervoso com aquilo e ter alguns comportamentos explosivos, né? Às vezes acontece com atleta, com natação. E nesse tipo de jogo, no poker também, né? Acontece, né? Acontece. Então, o manejo do estresse, né? O manejo das emoções ali. Muda muito trabalhar com esporte coletivo e individual, no caso, você falou que trabalhou com O basquete, coletivo. Qual o individual que você tenha trabalhado assim, que era só a pessoa? tênis, beach Tênis. Muda? tênis.
A beach tênis ainda tem a dupla. Ah, muda, É, né? muda, muda, muda. Que aí esses fatores de equipe e tal já não tem nem como abordar porque ele não tem equipe, é ele. É É ele mais ali no difícil ou não? Porque aí jogo. já não tem aquela referência que a gente conversou lá no início, não tem aquele o cara que nada mais rápido que você para você. E aí? Nesse É caso, diferente de um atletismo, né, ali, que é, é muito mais a parte de habilidade e tudo. É diferente, é diferente. Porque aí você tem que na natação, às vezes, essa referência no início é difícil porque eles estão se comparando muito, né? Se certo. comparando muito. Então você tem que ir criando estratégias para que ele vá se percebendo a melhora dele, às vezes, por mais que ele chegou atrás ou chegou em último na série, mas o que, que você melhorou, né? E às vezes não necessariamente somente o tempo, que é algo objetivo. Então, num tênis, numa outra modalidade, são mais minuciosos os detalhes, né? Entendi. Mas a observação do outro também é Do importante, né? adversário. Muito, né? É, é. Luara, foi um prazer imenso poder conversar com você. Eu já acompanhava o seu trabalho há um bom tempo Uhum, e sempre tive o desejo de conversar com você, não para um podcast, né? uhum, Acho muito legal. A última vez que a gente conversou sobre tudo isso que a gente abordou hoje, eu já queria saber antes, né? uhum, Então, eu agradeço muito. Foi um prazer poder recebê-la aqui no uhum, 70-200 Podcast e tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros momentos aí para uhum, poder conversar, trazer mais experiências e a ideia é poder contribuir com o esporte, com as pessoas, né? uhum, E quem sabe a gente poder ajudar a fazer a vida, né? Ali o dia a dia, aquela questão da competição ser algo mais prazeroso, mais legal. divertido. Obrigado, Agradeço, viu? Eliezer, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Acompanha aí o 70-200, pessoal, para se aproximar aí das histórias que o esporte ele é transformador e é por isso que encanta tanto, né? Então, que esse espírito esportivo ele seja levado adiante, porque a gente precisa bastante no mundo. Então, acompanhem as histórias. Agradeço o convite, uma honra estar aqui. Obrigado, Luara. Até, Até a próxima. sucesso! Obrigado.